houve uma agressão da parte dele, né? Ela já estava passando por um quadro de depressão. Uma história chocante veio à tona. Testemunhas revelam detalhes ocultos sobre os bastidores da vida do bispo Samuel Ferreira e de sua esposa, Keila Ferreira. O que realmente aconteceu nos últimos momentos da bispa? Por que tantas informações estão sendo abafadas? Fique até o final e descubra tudo. Hoje trazemos um relato impressionante de uma testemunha que conhece de perto a dinâmica do casal Samuel e Keila Ferreira. As informações que você vai ouvir agora podem mudar a forma como muitos enxergam essa liderança religiosa. O relato foi contado por uma fonte anônima através do canal Fala Zion. De acordo com a testemunha, Keila Ferreira já enfrentava um quadro de depressão, algo nunca divulgado oficialmente pela igreja. Entretanto, há relatos de agressões dentro do relacionamento. Ele é uma pessoa muito autoritária, afirma a fonte, revelando que Samuel Ferreira humilhava publicamente pessoas que não obedeciam suas ordens. Outro ponto curioso é que o casal raramente era visto junto em eventos. Sempre chegavam em carros separados, reforçando os rumores de um relacionamento distante e conturbado. E o mais intrigante, a rápida certificação da morte da bispa sem autópsia. Segundo a testemunha, um médico próximo à família foi responsável pela declaração de óbito, evitando uma investigação mais profunda. Samuel Ferreira teria usado sua viagem aos Estados Unidos como justificativa para sua ausência nos dias seguintes ao ocorrido, alegando compromissos com a inauguração da sede mundial da igreja. Mas muitas perguntas ainda estão sem resposta. Confira agora o áudio e deixe a sua opinião nos comentários. Acerca da morte da bispa, eu entrei em contato com uma pessoa que é próxima, ele trabalha com ele, né? Vive praticamente 24 horas no dia com ele, né? Com a família, enfim. E essa pessoa me relatou, né, que houve uma agressão da parte dele, né? Ela já estava passando por um quadro de depressão, né? Mas essas coisas não são informadas na igreja, né, em si. E ela me relatou essa questão da agressão, mas são coisas que infelizmente nunca vem à tona. Ele é uma pessoa muito autoritária, ele é o tipo de pessoa assim, se você não fizer o que ele manda, você acaba se prejudicando. Ele te queima pra todo mundo, te humilha publicamente, como ele já fez com muitas pessoas, seja no meio de reuniões administrativas, ou seja em culto, ele já fez isso com muitas pessoas. Então assim, ele é uma pessoa, só quem conhece o pessoal dele sabe como são as coisas. Os bastidores são totalmente diferentes do que é no ao vivo, né, por trás das câmeras. Então é uma situação muito, muito complicada, muito delicada. E assim, a gente fica perplexo, porque ela sempre foi uma pessoa do bem, sempre tratou todo mundo bem, ao contrário dele. Ela eu nunca vi ela destratando ninguém, absolutamente ninguém. Ela sempre recebeu todo mundo muito bem, sempre tratou todo mundo muito bem, me tratava bem. Então, essas questões aí pessoais, essas questões fora do âmbito igreja, eram bem complicadas. Eles nunca chegaram juntos em eventos da igreja ou eventos que eram para os dois estar. Ela sempre chegou em um carro, ele sempre chegou em outro. Na igreja, principalmente, ela sempre foi num carro, ele sempre foi em outro. Raríssimas vezes se via eles chegando juntos, né? Então, assim, a gente vê que tá muito, muito, muito estranho. O silêncio, né, de todo mundo. A notícia foi vinculada ontem, extraoficial, por assim dizer. E todo mundo calado, pessoas próximas, umas ou outra que, né, comentaram sobre alguma coisa. Então, essa situação da agressão, né, não é a primeira vez que se ouve falar disso. E, como eu falei, ele é uma pessoa muito arrogante. Isso, são muitas pessoas que podem falar isso acerca dele. Eu posso falar também porque eu já trabalhei, já fui próximo, né, à família. Então, assim, é complicado, é difícil, né? Nos departamentos, as coisas acontecem de formas, assim, ridícula, porque é estipulado para as igrejas, quando é aniversário dele ou dela, que cada igreja tem que levar um valor X, e se aquela igreja não leva um valor X, essa igreja ela é penalizada. Infelizmente, ela é penalizada. Então, assim, as igrejas, as congregações do campo de Madureira, aqui em São Paulo, quando se trata de culto de aniversário do bispo, da bispa, é destinado um valor X. Se a igreja ela é uma igreja que ela tem um caixa grande, o valor deles é maior. Se é pequena, vai de acordo com o tamanho da igreja, a quantidade de membros, a quantidade de subcongregações. Então, assim, são muitas coisas que acontecem no off, que metade dos membros não sabem, né? E nós, que trabalhamos não só eu, como outras pessoas, que eram bem próximas, sabem que a situação ali não era e não é nada agradável. Uma outra questão que veio também acerca da morte dela, desde que o ocorrido aconteceu, eles sempre foram atendidos, foram tratados no Sírio-Libanês. E quem tratava deles era o Dr. Roberto Calil, que é um dos diretores da instituição do hospital, né? E por ele ser bem chegado, a família Ferreira, em geral, tanto o bispo quanto a bispa, os filhos e o bispo Primaz, ele não quis atestar a morte dela, né? Essa pessoa que trabalha com eles falou que
não houve autópsia, né, que segundo foi passado, após a seleção, ele usou como desculpa a viagem para o exterior, para os Estados Unidos em questão, para resolver questões da sede mundial, que estava sendo inaugurada lá. Né, isso, a questão da sede mundial não é algo, não é segredo para ninguém, está nas redes sociais de todo o campo. Então, assim, foi um outro médico conhecido da família que atestou o óbito, né? Então, ou seja, o corpo dela não passou por autópsia, né? E, infelizmente, ela partiu sem que pudesse ser feito algo para que de fato descobrissem, né? Mas, por ser tão influente, infelizmente, ele consegue, de alguma forma, influenciar, né? Como ele tem muita influência com deputados federais, estaduais, senadores, né? Ele é amigo do prefeito daqui de São Paulo, né? Ele já viajou com o antigo governador, né, que sucedeu o Rodrigo Garcia, né? Ele tem uma proximidade com o governador atual, né? Então, assim, ele tem muita influência. E, infelizmente, ele consegue influenciar outras pessoas, né? Não é à toa que os deputados que ele elege, tanto para federal quanto estadual, estão lá por influência dele. E, assim, quando você se volta contra ele, ele te queima de todas as maneiras possíveis. Há um deputado aí que, acho que no meu entendimento não quis, mas fazer parte da cúpula do Samuel Ferreira. Esse deputado ele foi queimado no ministério, que é o Alex de Madureira, que antes, se você olhar lá atrás, ele foi apoiado pelo bispo, né? Hoje ele não faz mais parte da cúpula, né? E mostrou, até mesmo pro próprio bispo, que ele não depende dele para poder se reeleger. Ele se elegeu pro mandato dele, pro segundo mandato de deputado estadual, né? E uma outra questão também, que esses deputados, tanto federal quanto estadual, têm funcionários fantasmas. Se você verificar, são pessoas conhecidas, pessoas próximas aos deputados, pessoas próximas ao bispo. Então ele tem sim uma influência muito grande, né, aí com muitas pessoas aí do nosso país.